E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de leituras do mês, dessa vez mês de março de 2026, mês aí que eu li 25 quadrinhos, número pra mim tá bom, eu não gosto de ler exageradamente, quando eu tava lendo uns 60 por mês, 50 por mês eu achei um pouco exagerado, então 25 quadrinhos esse mês, apesar na foto, na thumb e a pilha que eu tô aqui parecer pequena, é porque eu também li algumas coisas no digital, então eu li uma série inteira no digital, eu li mais uns 2, 3 gibis pelo menos no formato digital, então eu vou comentar eles também, mas basicamente a pilha é essa aqui, e mais um ônibus. Então vamos falar desses gibis. E esse foi um mês ali que eu li muita coisa variada. A variação de quadrinhos foi excelente. Então vamos começar pela HQeria. Eu li alguns gibis da HQeria que eu comprei na super promoção ali da Amazon que teve, com os cupons malucos. Então, A Ilha das Mulheres. Esse quadrinho aqui, que parece ser um quadrinho erótico, mas não é. Muito interessante isso. Eu não sabia do que se tratava. Eu achei a arte muito bonita. Tava num preço muito bom. Eu vi uma galera falando bem e realmente é um gibi bem legal. Dos três que eu li da HQeria que eu vou mostrar aqui é o que eu mais achei legal. Os três têm a cor, vocês vão ver que a cor parece meio lavada, né? Porque de fato tá problema de impressão da editora HQeria. Mas esse quadrinho vai ser desse cara ali mesmo, que é o mesmo personagem da capa, que ele é um piloto de avião ali, ele transporta coisas durante a Primeira Guerra Mundial e ele vai cair numa ilha que só tem mulheres. Só porque aí a gente pensa, ele tem... Se eu folhear aqui vai ter várias mulheres nesse traço mais cartunesco, só porque não é um quadrinho erótico, porque elas vivem nessa ilha e quando ele cai lá, ele vai assim, ele já vê elas, ele tira a roupa e corre pro rumo delas e a gente pensa, vai ser algo erótico. Só que na hora que ele chega nelas, elas espancam ele e levam ele pra tribo delas, então elas tratam ele é um escravo, ele é uma pessoa de fora que entrou ali do nada, então elas se sentem invadidas por ele e elas espancam ele e botam ele para trabalhar como escravo, e aí ele mostra as habilidades de cozinheira, ele vira cozinheiro delas, ele tenta ganhar confiança para ganhar algo a mais, ou algo a mais que ele vai conseguir. Tem um ou outro quadro, assim, realmente que tem alguma coisa mais erótica assim mesmo, mas assim, é nesse traço cartunesco, nada muito explícito, então é tranquilo, tá mais pra um quadrinho de aventura, comédia, que tem uns momentos que é engraçado você ver ele tirando a roupa felizão, assim, na hora que ele corre, ele aparece todo espancado, tadinho. Tadinho não, né? Mereceu. É bem legal, a história é bem bonitinha, o desenvolvimento ele desenvolve muito bonitinho, tem um final que eu gostei muito, então, quadrinho bem legal, é bem divertido ver ele tentando ganhar a confiança delas pra ele não ser um escravo pro resto da vida, e gostei bastante desse. Agora vamos pra Baltimore Omnibus, ó, tanto o último, todos que forem virar vídeo eu falo, esse aqui já virou vídeo, Baltimore volume 1, aí quando eu postar só Deus sabe, mas virou vídeo. Esse aqui que é do Mignola, quadrinho do Mignola, que a editora Mythos está lançando, e eu acho que é o melhor quadrinho para começar a ler Mike Mignola, porque Hellboy a gente tem tipo mais de 20 ônibus, e aqui o Baltimore só tem esse primeiro até agora, e se eu não me engano vai finalizar em 2 ônibus, então a gente tem um roteiro excelente do Mignola, leitura muito fluida, incrível, adorei isso aqui, a arte como vocês viram é espetacular, a edição da Mythos bem bonita, só faltou a orelha, né, que termina de ler as pontinhas toda amassada, mas beleza. Mas material muito bom mesmo. O Baltimore, ele vai ser... É o Lord Baltimore, é um cara meio rico ali, se eu não me engano ele é inglês, e ele lutou a Primeira Guerra Mundial e logo depois da Primeira Guerra, por causa dele também, várias pragas, então seria como se fosse uma peste negra, vampiros e criaturas assim do submundo começam a atacar a Terra, as pessoas começam a morrer dessa praga, vai ter os vampiros, e o Baltimore vai ser basicamente um caçador de vampiro, só porque ele não vai por honra caçar vampiro, ou porque ele é justiceiro, ou algo assim. Tem um vampiro que matou a família dele, e ele vai dedicar a vida dele a caçar esse vampiro. Eu não sei se no segundo volume vai continuar assim, mas esse primeiro volume é basicamente isso, e a gente vai ter vários arcos sempre muito bons. Um que foi decepcionante, Mortadela e Salaminho. Esse aqui que tem 2 histórias, é o Chapelão, o Bandidinho e os Monstros. Eu já li o Mortadela e Salaminho, o primeiro, que foi a figura lançou, que tem só uma história, e eu gostei muito do primeiro, deixa eu mostrar a arte, que é muito bonita. Eu fiz um vídeo falando sobre os dois, ainda não postei, mas tem uma arte muito bonita, ele tem um estilo muito próprio, que eu acho muito legal, muito divertido, mas eu não gostei das 2 histórias. Não gostei nem um pouco. Pra ser sincero, eu dormi lendo elas. Mortadela e Salaminho, né, é um quadrinho de comédia, tem esses 2 agentes aqui seria tipo um FBI versão comédia, eu não lembro o nome. Eles têm as missões deles.
E é muito comédia. É um dos quadrinhos assim mais de comédia que eu tenho, um quadrinho espanhol. O primeiro tem o Chapelão Bandidinho, que é um bandido que escapa e os dois são encarregados de conseguir pegar ele de novo, né? Capturar ele. E os monstros, que basicamente vários monstros estão à solta na cidade e os dois são encarregados de capturar os monstros. Então tem a mesma base, né? Só porque é muito repetitivo. É assim, ele tem um humor, ele tem tanto humor no texto quanto na arte, assim, muito forte, muito exagerado, que eu acho legal. Só porque são basicamente duas histórias, cada uma com 50 páginas mais ou menos, acho que 48, deles tentando capturar o bandido e os monstros. E fica numa tentativa e erro eterna, assim, nos monstros eles vão conseguindo, porque são vários, mas ele repete muito piada. Muita piada é repetida, então eles tentam capturar o chapelão, não conseguem, aí eles tentam de outro jeito, não conseguem, tentam de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, e fica repetindo assim, parece eterno, parece que nunca acaba o quadrinho. Então não gostei desse volume. Mas eu acho Mortadela e Salaminho muito interessante, eu, por mim, continua sendo publicado no Brasil, gostei do primeiro, e se for publicado de novo, eu vou comprar. Agora, o próximo, esse aqui que não foi uma decepção, por quê? Eu comprei por causa do meu amigo Gui, então um abraço pro Gui, que é o Valerian, quadrinho publicado pela César SP. Ele tem essa capa assim, ó, vocês vão ver minhas luzes ali, ó, toda brilhante a capa, ó, formato lindo, papel com 150 gramas, gramatura alta e tal. E ele foi publicado, eu acho, pela César em 5 volumes. Eu comprei 3, porque o Gui falou muito bem desse quadrinho. E ele já tinha me alertado que a série como um todo é incrível, mas o primeiro volume é mais ou menos. E ok, achei mais ou menos mesmo, é um quadrinho bom, mas nada demais. Mas se liguem na arte desse quadrinho aqui. A arte desse quadrinho é espetacular, é uma mistura assim de Moebius com, nossa, sei lá, tipo, ele tem esses personagens que são mais cartunescos, mas o cenário é sempre muito incrível, a cor desse quadrinho é espetacular. Eu achei maravilhosa essa arte, que é do Mesirres, não sei se é assim que fala o nome dele, mas assim, edição muito bonita, foi baratinho, 3 volumes, acho que foi 60 ou 90 reais, alguma coisa assim. O que é o Valerian? Valerian é esse cara aqui mesmo da capa, esse personagem. Ele é, não vou lembrar os termos, ele é um agente, meio que um agente temporal nesse universo que é a Terra, acho que 2600, 2400 o ano, então já é um ano muito no futuro. A Terra, basicamente, ela tem um império terrestre, galáctico, sei lá, alguma coisa assim que ele bota o nome. Então, a Terra, ela é um planeta absurdamente tecnológico, muito à frente das outras sociedades, aparentemente, e eles têm a máquina, que seriam naves que viajam no espaço-tempo, e o Valerian é um agente, meio que se fosse um policial interdimensional, não sei se seria um termo que encaixa, mas ele é um cara que é um agente especial, que quando eles têm problemas ali com espaço-tempo ou alguma coisa assim, eles chamam ele, e aí tem 3 arcos, os 2 primeiros é basicamente ele perseguindo ao longo da história aí um cientista, alguma coisa assim da Terra, que ele voltou no tempo para conseguir poderes, acumular poderes e riquezas assim, para quando ele voltasse pro ano de, acho que é 2600, ele fosse meio que o imperador da Terra. E aí o Valerian persegue ele, então no começo, no primeiro arco, eles vão pra, tipo, época medieval, e aí ele conhece essa moça aqui, que depois vira companheira dele de viagem. Eu não sei se eles são um casal, mas que vira companheira de trabalho dele, de aventura. E no segundo arco também, só que aí ele já tá mais ou menos em 1990, alguma coisa assim, e aí ele tá procurando algumas coisas na Terra, porque esse cientista quer encontrar a primeira máquina do tempo, que foi inventada mais ou menos, poderia ter sido inventada nessa época. E o terceiro arco, eles estão indo, o Valerian e a moça, eles estão indo conhecer um planeta muito, muito distante, que nunca teve contato com a Terra, e tem essa aventura. É um quadrinho bem lento de ler, é uma leitura muito lenta, ele tem bastante diálogo. É legal, achei legal, mas foi muito mais por causa da temática espaço, aventura, ficção e arte espetacular do que o roteiro. Achei o roteiro bem okzinho pra mais ou menos, mas tô bem animado pra ler os próximos volumes, até porque me foi prometido que serão incríveis. Agora um aqui, ó. Porra, tô numa sequência ruim aqui. Esse aqui foi uma decepção imensa. Planetes, eu não sei se é assim que fala, que é um mangá do Makoto Yu Kimura, que assim, nossa, muito decepcionante. Eu achei que eu ia adorar, por exemplo, a arte. Quando eu folheava, assim, eu achava a arte muito bonita. Achei a arte, não gostei. Achei, não é uma arte ruim, mas não gostei. Antes de eu falar do que é o quadrinho, ele é um quadrinho muito esquecível. Porque, tentando lembrar que agora me vem pouca coisa na cabeça. É muito, muito, um quadrinho muito ok, muito esquecível. O volume 1. Eu vou ler logo o resto do quadrinho,
porque senão eu vou esquecer tudo, mas nossa, tentei puxar de cabeça assim, eu acho que é o que eu menos lembro aqui desse mês. Basicamente eu não lembro quão no futuro tá esse quadrinho, mas os personagens principais, eles trabalham em estação espacial, a Lua já tá colonizada, tem gente que mora ali na Lua, eles vivem na estação espacial, tipo, acho que são 3 ou 4 personagens principais, eles estão, tipo, tem um que tá quase uma década sem voltar pra Terra, eles ficam lá na estação muito tempo, que basicamente eles, se eu não me engano, eles são lixeiros espaciais, eles ficam coletando lixo espacial, e aí tem esses personagens principais, e nesse primeiro volume não acontece nada demais. Nada. E assim, até para um volume de apresentação achei bem fraco. E, poxa, uma coisa, o que eu não gostei da arte agora, né? Às vezes eu falo, né? Por exemplo, um quadrinho que eu vou comentar aqui que eu li no digital é Deadly Class, completo, do Rick Remender. A arte do quadrinho é linda, mas não só linda. O quadrinho tem uma centena de personagens. Não só personagens, assim, todo quadrinho tem 100 personagens que aparecem de fundo, mas ele tem uma centena de personagens que se repetem, entendeu? Que aparecem mais de uma vez, que a cara é memorável e todos são diferentes. Aqui, o cara desenha 4, eu não sei se é um cara, imagino que seja, vou supor. Ele tem 4 personagens principais, 3 ou 4. E, poxa, tinha hora que eu não sabia quem era quem. Então, tipo, você desenhar 4 pessoas e você não conseguir manter uma constância da cara delas é complicada. Então, tipo, logo no começo, tem um desses protagonistas, mostra ali que ele tava num voo espacial, que nesse mundo aqui tem esses voos que, tipo, em vez de ser um voo intercontinental normal, ele meio que sai da Terra em órbita e volta para o outro lugar, né? E desce de novo. E aí ele perde a mulher dele nesse voo. E a mulher dele é idêntica. Muda, tipo, pouquíssima coisa. Uma das protagonistas que trabalham junto com esse cara. Então eu pensei, ó, o avião caiu e ele tá de boa, a mulher dele de boa. E eu fui depois pegar pelo nome que não era a esposa dele. E ele mesmo, tipo, ele muda um pouquinho de aparência, só que muda muito. Então, assim, tem muita coisa assim que, nossa, não me desceu. Por exemplo, também, esse personagem aqui. O cabelinho dele aqui é branco, então eu pensei, ele deve ser um personagem loiro, alguma coisa assim. E aí depois, do nada, ele vira esse cara, o cabelo dele tá assim, pô, preto. E aí quando, sei lá, eu li 20 páginas até eu pensar, porra, é realmente o mesmo moleque? Tipo, ele só muda a aparência das pessoas, não ficam tão parecidas. Não me desceu nada nesse quadrinho. Eu não sabia que eu não tinha gostado tanto, porque eu achei que eu só tinha achado ruinzinho, mas agora que falando mal, realmente eu não gostei nada de Planetas Volume 1, mas vou ler o resto. Já vi gente falando bem dessa série, então vou confiar. Oi, gente, deixa eu interromper para pedir para vocês se inscrever no canal, dar o like no vídeo e seguir lá no Instagram. E é isso. Tchau. Agora eu li também Os Campeões, esse aqui que eu não sei nem falar nada sobre esse quadrinho. Talvez o autor se chame Gurkhan, mas assim, quadrinho difícil de achar até. Difícil de achar assim sobre o quadrinho, sobre o autor. Ele não tem um extra. A primeira página aqui, ó, é uma guardinha, ele saiu pela Meribérica, né, então é um quadrinho de Portugal. Ele tem essa páginazinha aqui só e depois é a história e depois até o final. Ele não tem um expediente direito, ele não tem o nome do autor em lugar nenhum. Eu suponho que seja Gurkhan, por causa da assinatura. Muito mal editado, viu? Meribérica na época tava mal, viu? É um material de 2000 e são basicamente tiras sobre jogos de futebol. Cada página é uma tira, né? Uma historinha, uma história por página de comédia, claro, sobre jogos de futebol. Dá pra pausar aí, vocês vão ver o que é uma história. Então, assim, sempre bem engraçadinho. Pra quem gosta de futebol aí vai ser legal, né? Não é fácil de achar. Eu comprei na Tutats esse aqui, que é uma comic shop de Porto Alegre, eu acho. Então, valeu a pena. Eu paguei barato nele. Valeu a pena. Achei legal de conhecer. Eu não sei qual a nacionalidade do autor, mas tem um traço bem carinha de BD, né? Eu gostei desse traço. Agora, falar de quadrinho melhor. Dylan Dog, Johnny Freak. Esse aqui que meus amigos me fizeram uma propaganda enganosa desse quadrinho. Por quê? Todo mundo fala muito, muito bem desse quadrinho. Então eu pensava que eu ia ler assim o melhor quadrinho do Dylan Dog possível. E não é. Ele tem, talvez, a melhor história do Dylan Dog que eu li. Tá ali entre as 2 melhores histórias do Dylan Dog. Só porque é um volume com 2 histórias. E a primeira é realmente uma das melhores que tem possíveis, assim, do personagem. E a segunda é uma história bem ok mesmo. Que é continuação, né, da primeira. A primeira história vai ser sobre o Johnny Freak, que é um menininho. Um menininho não, ele já tem seus 17, 18 anos. Que o Dylan Dog vai encontrar ele por acaso. Que ele basicamente não tem as pernas, ele tem vários órgãos
faltando. Ele não se comunica, então a gente vê no começo ali que basicamente ele foi criado a vida inteira dele assim, num cativeiro, sem contato com ninguém. E assim, ele é um menino incrível, maravilhoso, ele desenha assim incrivelmente bem, mesmo ele não tendo muito contato humano ao longo de toda a vida. E o Dylan Dog vai encontrar ele e vai ficar apaixonado pelo menino, vai basicamente adotar ele, porque apesar dele ter uns 17, 18 anos, ele é um neném, né? Ele é uma criancinha, porque ele não teve esses estímulos ao longo da vida. E o Dylan Dog vai amar ele como filho. E assim, claro, Dylan Dog vai acontecer coisas ruins, ele vai descobrir que o menino não nasceu assim, ele nasceu com todos os órgãos, mas as pernas e os órgãos dele foram tirados por alguém, e aí vai sair a investigação em torno disso. E o segundo volume, a segunda história, né, desse volume, é basicamente eles tentando, não tenho o que falar, eles estão tentando ganhar dinheiro em cima de uma história muito boa, porque eles tentam fazer uma continuação, mas é cheio de furo, talvez assim, lendo separado, lê o primeiro Johnny Freak, depois vai ler a outra, a outra se chama O Coração de Johnny, se eu não me engano. Se ler só a primeira, e depois de um tempo, né, ler O Coração de Johnny, o Coração de Johnny vai ser legal, vai ser nostálgico. Aqui eu li no volume que tem as duas, eu li em seguida, e tem muito furo da segunda, tipo assim, a segunda remetendo à primeira e cheia de furo, não faz muito sentido, muito fraca, mas o volume no geral eu gostei, porque a primeira realmente é espetacular. Agora, um quadrinho que ninguém conhece, Bruma sobre a Ponte de Tolbiac, que é um quadrinho do Tardi, que é um autor francês, esse aqui é uma BD, é um autor francês, materiais franco-belgas estão em alta no Brasil, e esse é um material publicado em 2012 pela Zarabatana. E esse material é interessante porque o Tardi é um cara gigantesco, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é um cara que já ganhou Angoulême, já ganhou mais de um Eisner, então assim, um cara absurdamente conceituado lá fora, e ele vai adaptar coisa do Léo Mallet, que é um escritor, não sei muito sobre ele, mas basicamente ele tem esse personagem que é o Nestor Bruma, que é um personagem recorrente no que ele escreve, que é esse detetive. Então aqui a gente vai ter uma história, um quadrinho policial com uma arte bem diferente. Eu gostei muito da arte do Tardi. A edição da Zarabatana é bem bonitinha, um quadrinho de 2012, tá em catálogo, eu não sei se foi reimpresso, mas dá pra comprar, o preço de capa é tipo R$40, tem na Amazon, tem em todo lugar. Então um BDzinho aí, achei bem legal, gostei bastante, foi uma boa experiência de leitura. Vai ser basicamente esse personagem que é o Nestor Bruma, ele vai recebeu uma carta de alguém falando que quer falar com ele no hospital. Quando ele encontra a pessoa de fato, é um ex-amigo dele, um cara que foi amigo dele na juventude, ele já tem seus 40 e poucos anos, o cara foi amigo dele na juventude, e o cara foi morto a facadas, e na carta que ele escreveu, ele falou que tinha alguém planejando alguma coisa, e aí o Nestor Bruma vai meio que reviver essas coisas do passado, enquanto investiga a morte desse cara que foi amigo dele. Agora, falar de Vila Velha, quadrinho da editora M. Marte. Esse quadrinho, poxa, olha essa capa. Das capas mais espetaculares que existem. Olha a edição abertinha aqui, que maravilhosa. Esse quadrinho aqui é uma surpresa incrível, que ele é um quadrinho inédito do Flávio Colim. Flávio Colim que morreu lá pros anos 2000 ou 2002, alguma coisa assim. Tem mais de 20 anos que ele faleceu, e esse quadrinho é inédito. Um quadrinho que foi produzido mais de 30 anos atrás e nunca tinha sido publicado. E aí o pessoal que cuida dos trabalhos do Flávio Colim, que faz toda a curadoria, o cuidado lá, que eu acho que é o Ivan Reis, Ivan Costa, não esqueci o nome dele. Ele achou esse material, foram atrás junto com o Márcio da M. Marte e conseguiram publicar aqui o Vila Velha, quadrinho inédito do Colim, com o roteiro do Caco Xavier, que já é um cara aí que já se aposentou. E é um quadrinho assim, Colim, né? Arte espetacular. Olha essa arte. É um quadrinho que eu gostei, mas eu esperava mais. Mas tudo bem, eu gostei. É um quadrinho que valeu a pena. Colim. Eu compro tudo do Colim, eu gosto muito do trabalho dele. E aqui a gente vai ter basicamente como se fosse uma vila, uma cidade, que eles vivem numa bolha. Eles vivem isolados do que eles imaginam que seja o resto do mundo, e eles já estão lá para eles estão lá, que seria mais de 100 anos. E então todo mundo que já viu o mundo lá fora dessa vila já tá muito velho, e eles não confiam mais na memória deles. Eles não sabem com exatidão o que aconteceu, o que pode estar acontecendo no mundo lá fora, mas para eles aconteceu uma grande guerra e o mundo tá ali todo acabado ou ainda tá em guerra, e eles preferem ficar nessa bolha.
E um grupo de jovens que não confia, né, na memória dos velhos, não é que eles não confiam nos anciões, eles não confiam na memória. Eles querem sair dessa bolha porque eles querem conhecer o mundo lá fora, eles não querem viver nessa bolha pela eternidade, até porque essa bolha, eu não lembro exatamente, mas eles não morrem, se eu não me engano, de doença, eles ficam meio que, eles só morrem de velhice mesmo, então os anciões mesmo estão lá centenas de anos, a natalidade de criança tá cada vez menor e eles vão tentar sair dessa bolha. E eu achei muito, muito interessante a base da história, quando eles saem lá, eu achei muito interessante como ele constrói o roteiro e tal, não o roteiro do Colinha, do Carlos Xavier. Não gostei de algumas coisas assim, não é que eu não gostei, é que não me pegaram, sabe? Tem muito esses anciões, eles falam de um jeito meio diferente, aí tem uns caras assim que são quase como uns monges e ficam falando em metáfora e tal, e assim, não me pega muito não. Mas é um quadrinho legal, é porque eu esperava assim que fosse talvez o melhor dos Colins que eu li. Esse mês eu li Vizunga também, já eu vou mostrar, que eu amei. Então eu esperava que fosse tão bom quanto, mas é um quadrinho muito legal que valeu muito a pena. Agora, esse aqui que eu fiquei muito tempo atrás dele, ó, Spirit, da J. Braga. É uma edição comemorativa de 80 anos que a editora J. Braga lançou. E, poxa, muito legal. E aqui a gente vai ter 9 histórias do Spirit. Então, basicamente, vai ter inclusive uma origem dele, que é meio que... Ele é basicamente um justiceiro e é um quadrinho que eu gostei muito. Principalmente da arte, olha. Ele tem essa arte colorida e aqui fala atrás que é Laura Martin que fez essa recolorização aqui. Então não são cores do Eisner, mas eu achei as cores fantásticas, tem histórias preto e branco também, aí já é o traço mais habitual do Eisner, mas eu gostei mais das histórias coloridas. Nossa, eu queria muito que uma editora, a Lu Pipoca Nanquim, publicasse isso inteiro aqui no Brasil. Realmente Spirit parece ser incrível, é meio maluco que isso nunca saiu completo por aqui, e é bem divertido, são histórias curtas, eu acho que cada uma tem 8, 9 páginas, alguma coisa assim. Então, são histórias bem curtinhas, muito, muito boas. Uma leitura, assim, tem bastante diálogo e ele consegue desenvolver bem. Isso é legal. Ele desenvolve bem entre uma história e a outra, tem bastante desenvolvimento. Então é sempre uma investigaçãozinha, alguma coisa assim dele. Como se fosse uma história curta de justiceiro, de um Batman, assim. Bem, bem boa mesmo. Todas conseguem ter um início, um meio e um fim bem desenvolvidos. Poxa, gostei. Eu achei que eu fosse gostar mais, mas achei muito legal. E, assim, queria muito que alguma editora publicasse Spirit por aqui, porque é um quadrinho muito bom. Agora, o que seria provavelmente um dos melhores do mês, top 1 ou top 2 aqui desse mês de março, que é Charlton Manor, lançado pela editora Comic Zone, quadrinho do Glenn Head, que vai ser basicamente uma história autobiográfica, que tem uma arte Olha a arte desse cara. Que espetáculo é a arte desse cara. É uma história autobiográfica que basicamente dos 13 aos 15 anos de idade dele, ele foi negligenciado pelos pais e ele estudou numa escola, num internato que chamava Charlton Manor. E aí ele passava toda a semana lá, final de semana ele ia para casa dos pais e ele estudou nessa escola, que era basicamente uma escola que tinha... esse cara é uma história real. Tudo aqui é real. Tinha esse diretor, que era, não sei se pode falar essa palavra, era um criminoso aí. Ele abusava tanto fisicamente quanto sexualmente das crianças, ele batia, ele abusava, ele fazia tudo. E o próprio autor, ele foi abusado, não tanto quanto muitos dos colegas dele foram, mas ele foi abusado. E aqui no quadrinho, eu pensava que ia ser tudo sobre a experiência dele nessa escola. Só porque aqui uns 40% do quadrinho é mostrando a experiência na escola e como os pais dele negligenciaram ele. E meio que, assim, mesmo não sabendo diretamente, mas sabendo que muita coisa errada acontecia ali, até depois, quando eles já sabiam o que tinha acontecido, eles negligenciavam, não estavam nem aí, meio que tipo, não era culpa nossa, a gente deixou você lá, mas a culpa era sua ou do... É isso, acontece, né? E ele vai falar muito sobre os traumas, como isso afetou muito a vida dele e dos colegas dele, fala muito sobre os colegas dele que ele reencontra mais pra frente na vida, e aqui ele vai contando até, sei lá, os 50 anos de idade dele, mais ou menos, como todos esses traumas afetaram a vida dele. Então até os 30 anos de idade afetou muito, 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 muito a vida dele. Foi uma coisa assim, meio que dominou ele por muitos anos, e depois ele foi aprendendo a lidar e foi melhorando com esses traumas e foi conseguindo ter uma vida mais normal. Mas, poxa, quadrinho muito, muito bom, incrível pra quem não tem gatilho com isso. Vale muito a pena
pra mim, sei lá, top 2 mais subestimado da Comic Zone. Agora o próximo, mais um da HQeria, e esse aqui é engraçado, porque mesmo um quadrinho preto e branco conseguiu ficar com as cores lavadas. Dá pra ver que tipo, tá muito lavada a cor, não é um preto forte. Esse quadrinho, né, é Joe e a Pirata, é um quadrinho que tem uma das capas mais lindas, na minha opinião, que existem. Eu achei essa capa espetacular. É um quadrinho do Hubert, arte da Virginia Augustin. Hubert, que é roteirista de Petit, que a Comic Zone lançou, Tenebrosa da Comic Zone, Pele de Homem da Nemo, eu acho que é da Nemo. E tem esse quadrinho aqui que é sobre a vida da Marion Barber Carstens, que mais pra frente na vida dela ficou apelidada como Joey, que era uma mulher ali que tinha uma personalidade muito diferente pra época dela. Quadrinho aqui, ó, de roteiro. O roteiro do Hubert, eu achei o cara, assim, absurdo no roteiro. Mas eu não achei que a escolha dele aqui ficou muito boa. A Joey, basicamente, ela teve uma vida, assim, ela era uma pessoa muito diferente. Então, tipo, ela foi porque quis lutar na Primeira Guerra, ela tentou lutar na Segunda Guerra. Na primeira ela trabalhou na Cruz Vermelha, se eu não me engano, esse é o nome, né? Que era as médicas. Ela queria lutar, mas ela só conseguiu ir de médica, ambulância e tal. Na Segunda Guerra, ela tentou lutar, mas não conseguiu. Ela era muito aventureira, foi pilota de barco, em competições de alta velocidade, comprou uma ilha no Caribe e tal. Ela tem uma vida muito aventureira, meio doidona assim. O autor achou muito incrível a vida dela, mas eu achei ok. Ela era realmente uma pessoa, assim, muito... uma personalidade muito forte, mas... a vida dela é como se fosse uma grande aventureira. Só que eu pensei que iam ser grandes aventuras, não sei o quê. E talvez ele tenha focado, pode ser que o autor focou em partes, assim, sem graça da vida dela até demais. Porque tem parte, assim, que ela compra uma ilha e ele foca quase metade do quadrinho na vida dela nessa ilha. E, não, e assim, apesar de diálogo excelente, a leitura flui bem, sabe? Nada demais, sabe? Eu achei a escolha muito ruim. Ou de retratar a vida dela, ou dos pontos da vida dela que ele escolheu retratar. Porque ela era uma grande aventureira e tal, mas porque a mãe dela era absurdamente rica, morreu, e ela herdou uma herança absurdamente gigante desde nova. Então ela só saía gastando dinheiro e fazendo farra e comprando coisas exageradas, barcos para fazer competições. Eu não achei isso nada muito surpreendente, não. Acho que se todo mundo herdasse uma herança absurda, muita gente faria isso também. Então talvez tenha sido as partes ali que o Hubert retratou que não ficou, assim, não foram as melhores escolhas, mas é um quadrinho muito bom, gostei do roteiro, a arte é espetacular, mas tem alguns pontos ali que eu não achei tão grande coisa assim no quadrinho não, igual eu esperava. Agora, esse aqui, Morte à Salsicha, eu acho que a maioria desses quadrinhos aqui eu acabei fazendo vídeo, vou postar aos poucos, porque, por exemplo, esse aqui, Joey a Pirata, A Ilha das Mulheres, eu achei todos os quadrinhos bem legais, muito bons, mas nada incrível e tal. Mas são quadrinhos assim que eu acho difícil alguém pegar pra falar. E, por exemplo, Joey a Pirata, eu queria ver outras opiniões. Eu pesquisei no YouTube, eu pesquisei no Google, não achei muita opinião. Fora do Plástico, se eu não me engano, fez uma resenha, mas eu não achei quase nada. Eu falei, poxa, então eu vou fazer o vídeo de cada um que eu falo a minha opinião e as pessoas que pesquisarem ali, quiserem saber um pouco do quadrinho, vão saber. Agora, esse aqui, que é de um autor também consagrado lá fora, eu gostei. Achei muito bom. Tem um final, assim, um finalzinho, finaleco, tipo 4 páginas, últimas páginas. Eu achei, assim, muito bobo. Ele não tinha noção do que ele ia fazer no finalzinho. Mas esse quadrinho vai ser basicamente a história de um corno manso. Que é esse cara aqui mesmo que tá aparecendo recorrente aqui. Que é um açougueiro. Então tá aí, né, a imagem, ele cortando a cabeça porque ele é um açougueiro. E a mulher dele tá botando muito chifre nele. E ele é um corno muito mansinho. Porque ele não quer largar ela, ele não quer se vingar, ele quer deixar de ser corno. E é só isso que ele quer no quadrinho. Então o quadrinho vai ser a busca dele pra deixar de ser corno. E quem a mulher dele tá traindo ele com quem? Com um cara que é muito amigo dele. E é um cara que diminui ele, que direto tá na casa dele, e a mulher dele tá traindo ele com esse cara. E o quadrinho inteiro vai ser basicamente ele nessa tentativa aí pra deixar de ser corno e tentando fazer a mulher dele, esse amigo dele, pararem de ter uma relação. E é isso. Eu achei o roteiro muito bom. Nossa, a leitura é muito fluida, diálogos muito bons. A arte tá lavada. Vocês viram que a arte é lavada, mas gostei muito. Mas no finaleco ali, não tinha nada demais também no quadrinho. Eu dei tipo uma nota, sei lá, 3,5 de 5. O final não mudou muito isso, mas o final é muito infantil. Muito bobo. O autor não teve noção ali do que ele fez no final.
Agora, outro quadrinho incrível que eu li esse mês, que é o melhor junto com Shatan Menor, é Vizunga, do Flávio Colim. Agora aqui, ó, primeiro, Resgate Espetacular da Veneta, é um quadrinho que foi publicado em tira e ele foi redesenhado ali, eu acho que 30% do quadrinho teve que ser redesenhado. A Veneta fez esse trabalho de restauração ali, contratou quadrinistas muito fodas para fazerem essa restauração. E apesar de ter sido publicado em tira, o Colim, ele não tava nem aí não, para quem tava lendo no meio da tira, porque é como se fosse uma graphic novel. Então, se você pegar ali numa página aleatória e ler, você não vai entender nada. Tem que ler na ordem mesmo. E quem que é o Vizunga? Mostrando a arte pra vocês, o tanto que é incrível. Vizunga é basicamente um grande aventureiro ali. Um cara ali meio aventureiro, pescador. E aí ele vai encontrar uma galera, vai começar a conhecer gente mesmo na rua ali. Um jovem, depois os amigos dele e tal, e vai ao longo ali vários dias sair com eles e tal, porque todo mundo vai adorar o Vizunga, porque ele vai ficar contando essas histórias de aventureiro e pescador. E eu gostei muito. Eu vi o Sidão na resenha dele, ele falou que o roteiro não é algo muito espetacular, eu achei o roteiro muito foda, me entreteu muito as histórias. Tem um recurso artístico aqui que aí não tem como ninguém falar que não é coisa de gênio. O quadrinho ele vai sempre intercalar entre realidade, que vai ter esse traço aqui que já é muito lindo, que é quando o Vizunga tá ali no mundo real conversando com as pessoas, toda hora ele vai começar a contar uma história diferente. E toda vez que ele começa a contar uma história, a gente entra dentro da história e a gente vê essa história acontecendo num traço cartunesco. Então aqui, por exemplo, ó, ele tá contando uma história de quando ele matou o jacaré e ó, no traço cartunesco, como fica. Então o quadrinho ele vai intercalando entre esse traço mais realista do Colim e esse traço cartunesco que eu achei um espetáculo sem tamanho. Então aqui, ó, por exemplo, essas duas tiras aqui, um traço um pouco mais real e aqui o traço cartunesco, que é dentro da história. Quadrinho espetacular, já saiu vídeo no canal, recomendo imensamente esse aqui, eu amei. Agora, Éramos Dois pela Manhã, quadrinho da Dom Mordaz, roteirizado pelo Brian Mafati, que desenha também, quadrinho nacional. Esse aqui que é muito curtinho, mas eu achei legal, fiz resenha lá no Instagram. Ele vai falar basicamente sobre abuso, gravidez na adolescência, depressão, e ele conta essa história de um jeito bem diferente. A gente vai ter essa moça aqui. Essa moça aqui é basicamente um quadro por página, às vezes tem um pouco mais, mas vai estar mais assim. E a gente não tem nenhum diálogo dela, basicamente. Toda a história, os diálogos, tudo, vai ser contado pelos vizinhos fofoqueiros. Basicamente, enquanto a gente vê ela ali sofrendo com depressão, os vizinhos fofoqueiros, a gente vai vendo os diálogos deles falando sobre a vida dela e contando sobre a vida dela. E ela ouvindo eles falando mal dela. Então a gente vai acompanhar a história por isso. Então, achei muito criativa a maneira que ele fez isso. Achei muito legal ele contando a história pelos diálogos de terceiros, enquanto ela ouve, e é uma história bem forte. Eu vi muita gente que amou, achei legal, gostei do Éramos Dois pela Manhã, mas o roteiro ali, o Brian é um cara bem novo, então potencial bem foda aí que ele tem. Agora uma surpresa, esse aqui foi uma surpresa, e vai ser uma surpresa pra quem vê esse vídeo. Aquaman Omnibus, que eu gostei bastante. Esse aqui que eu não esperava nada desse quadrinho. Eu fiz um vlog de leitura, terminei de gravar ele 10 minutos antes de eu fazer essa leitura do mês. Aquaman Omnibus aí, que eu não esperava nada. Eu achava que esse quadrinho ia ser ruim ou ok. E eu comecei a ler ele, primeiro arco, eu achei realmente ok, talvez ruim. Não achei nada demais o primeiro arco. Só que eu fui lendo e só foi melhorando. Melhorando. Então acabei terminando achando muito, muito bom. Não chega a ser excelente e tal, mas achei muito divertido. Eu só não achei... Quase achei excelente algumas partes, mas só não achei porque o roteirista, realmente o cara ali, ele estabelece algumas coisas, depois ele esquece o que ele fez, ele fala alguma coisa, depois ele faz outra que não tem nada a ver. Ele coloca coisas assim que não tem nenhuma explicação e não faz sentido acontecerem, mas ok. Aqui a gente vai ter vários arcos, não dá pra eu resumir, mas é um quadrinho assim que quem gosta de super-herói achar num precinho, vale bastante a pena ler ele. Ele é bem interessante, eu nunca tinha lido nada do Aquaman, gostei do personagem. Eu não lembro também se eu já li algo do Geoff Johns, mas gostei do roteiro dele. Ele tem Alzheimer, porque ele estabelece umas coisas e depois faz outras, mas beleza. Me surpreendeu. Gostei bem mais do que eu achei que ia gostar. Gostei do Aquaman, achei um personagem legal, era um personagem que eu não me interessava. E realmente, boas histórias aqui.
Agora, falar sobre os quadrinhos que eu li no formato digital. Eu li Deadly Class completo, como eu falei, eu li no digital aí, eu posso falar, eu li no Scan, porque eu sou um pouco anti-Devir. A Devir cobra um preço muito caro nos quadrinhos dela. Esse eu não acho tão caro, mas ainda assim é caro. Então são 8 volumes Deadly Class, do Rick Remender, que é autor de Tokyo Ghost, Low. Tokyo Ghost saiu pela Dark Side. Eu gosto de Low, li só o primeiro, achei bem legal. Tokyo Ghost eu não gosto, mas Deadly Class, realmente uma série excelente. A gente vai ter ali vários personagens, principalmente o Marcos, que é o protagonista. Adolescentes na casa ali, principalmente na maioria do quadrinho, né? Porque passa um tempo, são 8 volumes, né? Então, eles têm principalmente entre 16, 17 para 18, 19 anos. E a gente vai acompanhar eles, que eles vão estudar basicamente numa escola de assassinos. Então é uma escola, então vai ter todo esse climinha, como se fosse um quadrinho ali de adolescente no ensino médio, só porque todo mundo tá treinando ou já é um assassino. E essa escola de assassino tem todas as regras, tem toda a dinâmica da escola, que é muito foda. E é um quadrinho que tem muito personagem. Ele deve ter uns 10 personagens principais que são muito, muito bem desenvolvidos. Deve ter mais uns 15 personagens assim que são secundários, mas aparecem muito ao longo da série. E alguns são mais, outros menos desenvolvidos, mas a maioria muito bem desenvolvido. E ele deve ter, sério mesmo, uma centena de personagens assim que aparecem pelo menos uma ou outra vez, ou tem alguma participação, no mínimo, um pouquinho importante ao longo da série. E é uma série que tem uma arte espetacular. Sério, eu fiz um vídeo sobre esse quadrinho, logo ele deve sair aí, mas pra quadrinho de ação, eu acho que é a melhor arte que eu já vi. É um quadrinho, é uma escola de assassinos. Então, do primeiro ao 8º volume, tem muita gente morrendo, tem personagem principal que morre, pode morrer todo mundo. E uma coisa que é legal é que ele não tem medo de matar protagonista, né? Então, às vezes, um protagonista toma um tiro e morre mesmo, e ele não coloca isso como se fosse algo grandioso, né? Tipo, tu fica meio, caralho, morreu alguém? Só que morreu e acabou, ela não volta mesmo e tudo bem. É uma escola de assassino, assim como eles matam pessoas, eles podem morrer, e é muito, muito bom mesmo, quadrinho muito bem roteirizado, uma arte espetacular, é realmente, como eu falei, né, tem gente morrendo em todos os volumes, e é sempre uma arte muito linda. Tanto o traço como as cores combinam muito, não tinha uma arte mais perfeita para essa série. Não tinha uma arte no mundo que combinasse mais com essa série. E realmente esse aí eu recomendo bastante, Deadly Class. Basicamente vai ser, né, essa escola de assassinos. E vai desenvolver a vida ali de todos os personagens em torno disso, em torno da relação, a relação entre eles e tal. Muito, muito boa essa série. Agora, o outro. Achei que tinha lido mais. Li bastante no digital, né? 8 Deadly Class. E agora um quadrinho nacional que eu li no digital, porque a editora vende no digital mesmo, que é a Mau Gosto Comics, Podrão Aniquilação, que é um quadrinho que tá esgotado pela Mau Gosto, mas já foi anunciada a reimpressão. Mas eu comprei lá na loja deles, é R$10, eu li no digital, que, poxa, recomendo muito. Pra quem gosta de quadrinho podreira, vale muito a pena. É um quadrinho de R$10, ele tem mais de 200 páginas, e ele vai basicamente ali, um quadrinho muito podreira. Ele vai ter a história ali, seria, eu não sei se é a palavra, um parque de diversões que tem ali seus restaurantes. Então tem o restaurante dos japoneses e tem poxa, aqui chama Pit Dog, mas eu não sei se é assim em todo lugar. Seria o lugar que vende o podrão, né? O sanduíche. Eles encontram uma maionese, que seria a maionese verde. O cara encontra ela e ele não sabe de onde veio isso. E aí faz aquela... Ele faz uma brincadeira, né, com aquela maionese verde que vende com sanduíche, que ficou muito popular e tal. Só que eles não sabem, no quadrinho eles não sabem de onde vieram. E eles começam a usar esse líquido verde, essa maionese, começam a misturar com outras coisas para render mais. E eles começam a servir para as pessoas. Só que as pessoas vão ficando viciadas, elas ficam absurdamente viciadas nessa maionese. E elas vão comendo e engordando até um ponto que todos os ossos do corpo da pessoa se desfazem e ela vira só uma bolona de gordura, e eles têm que ir mascarando, sumindo com esses corpos pra a polícia não descobrir que é por causa deles que essas pessoas estão ficando doentes, né? E, poxa, é um quadrinho podreira, ele é muito engraçado, é muito divertido. Tem muita cena, assim, de porrada, de perseguição, eu não lembro se é chinês ou japonês, eles brigando com os caras do dogão. Poxa, quadrinho muito divertido. E é difícil a gente ver um quadrinho podreiro, assim, brasileiro, com mais de 200 páginas, ainda mais por R$10, né? Então, esse eu recomendo bastante, valeu muito a pena. Então, é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. O vídeo já tá aqui com o bruto quase 50 minutos.
minutos. Então, li uma quantidade ok de quadrinhos. Esse mês de abril eu quero ler mais, ficar na média ali de uns 30. E é basicamente isso, gente. Valeu quem ficou até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram e é isso. Valeu!